Cumprimentando a todos, eu declaro aberta a sessão, passando a palavra à ilustre secretária para o pregão dos processos. Número 20. Pois não, doutor. Pois não. É o seguinte, nós gostaríamos, em nosso nome pessoal, das advogadas e advogados presentes, manifestar a nossa alegria de que amanhã o doutor Jorge Berg receberá o título de cidadão honorário pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, não é verdade? E esse título não só engrandece o nosso tribunal pelo reconhecimento da alta importância do nosso regional, como ao doutor Jorge Berg. Então, nós queremos desejar a sua excelência e cumprimentá-lo por esse honroso título. Obrigado. Sim, eu só não me referi, porque eu já fiz o registro semana passada. Isso aí é fruto de, com certeza, do coração grande e, com certeza, você esteja certo, que eu já abracei a cidade como minha. Tá? Inclusive, mudei de time. Literalmente, hoje eu sou o torcedor do Galo. Deixou de torcer pro Carijó lá e veio pra cá. Estão todos convidados aí amanhã, 19 horas. Foi bom lembrar, porque a gente já tinha feito o registro assim que fomos comunicados da honraria. Então, fica reiterado aqui o convite para todos que quiserem comparecer para escutar o doutor Jorge Berg. Vai ser um prazer para todos nós. Com certeza. Então, com a palavra do secretário para o pregão. Número 22 da pauta é o RO 666-2014-019. Relator, doutor Jorge. Revisor, doutor Rogério. Terceiro votante, doutor José Murilo. Inscrita, a doutora Jordana Pereira Teixeira, pela primeira recorrente. 22. Estão começando, então, pelos físicos, né? Doutor Jorge Berg tem a palavra para o 22 físicos. Estou conhecendo, digamos, recursos, dando provimento parcial. Ao da reclamada para reduzir os honorários administrativos para R$ 1.350. Ao do reclamante para declarar prescrita todas as... para declarar prescritas as parcelas postuladas neste processo cuja exigibilidade seja anterior a 2 de maio de 2009. Essa conclusão está equivocada. Sabe porque não pode ser. Eu declarar a prescrição para o reclamante, tem algo errado aqui na conclusão. É isso que eu quero ver aqui. Só um minutinho. Então é porque a sentença deu uma prescrição prazo mais estendido, me parece. É físico? Eu só estou olhando aqui a questão da prescrição. Ah, tá, o marco prescricional, isso mesmo. Estou dando para 2 de maio de 2009, isso mesmo. Pode mudar, né, para não ficar assim tão estranho, apenas para alterar o marco prescricional para 2 de maio. Isso mesmo, fica melhor na conclusão. Faz a gentileza, tá? Na verdade, excelência, se eu puder só fazer um pequeno adendo, na verdade a sentença já constou 2/5/2009, o reclamante que fez um pedido de prescrição parcial em relação a verbas salariais. Que a prescrição declarada em juízo envolve a pretensão de parcelas anteriores a 2 de não os direitos dos reclamantes anteriores a tal data. Assim mesmo, assim que eu estou dando, declarando prescrito, né? Para esclarecer. Ok. Excelência, pode falar, estou falando em nome da FMEC, tá? Então, apenas em relação ao recurso ordinário interposto, eu venho reiterar a questão atinente ao adicional noturno e a questão do adicional interjornada, que por mais que saibamos que seja uma questão prestes a se pacificar perante o Colégio Tribunal Superior do Trabalho, ainda algumas turmas, em especial deste tribunal, consideram a questão da infração, ultrapassar esse prazo do adicional noturno às 10 horas da noite e a interjornada como mera infração administrativa para os professores, considerando a previsão do artigo 57 da CLT, que exclui os professores daquelas atividades, tais como controle de interjornada e adicional noturno. Por isso, com base nisso, eu venho aqui insistir pela reforma da sentença quanto a estes pontos. Quanto às contrarrazões ao recurso ordinário, em relação ao recurso ordinário do reclamante, reitero as contrarrazões apresentadas, né, e peço aos demais desembargadores que sigam o voto do relator, que está em consonância, de fato, com a prova documental e o direito aplicado à espécie. Agradeço a atenção de todos. Já foi apreciado outras vezes na turma. Eu como revisor, estou acompanhando o relator e o doutor Murilo também de acordo, a decisão unânime nesse termo. Muito agradecido.
Número 50 da pauta é o AP 2469-2013-138, relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Anemar, inscrito Dr. Tiago de Almeida Mendonça, pela agravante. 50. Eu não estou conhecendo por incabível. A grave petição contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a matéria pacífica no âmbito dos tribunais, consultando a jurisprudência, não conheço. Só tem a palavra. Excelência, primeiramente, no que se refere à admissibilidade do recurso, requer, especialmente em razão de penhoras já efetuadas sobre bens da plano contábil, que está envolvido no polo passivo da LIDE, a admissão do recurso. No que se refere ao mérito, aqui só... Não, eu vou ficar só na admissibilidade, doutor, eu não estou conhecendo, nem entrei no exame de mérito. Doutor Murilo. Estou de acordo. Doutor Anemar. Então, assim, se decide por unanimidade, que o recurso não conhece. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Número 9 da pauta é o RO 153-2015-004, relator Dr. Anemar, revisor Dr. Jorge, terceiro votante Dr. Rogério. Inscritos: doutora Tatiana Pauline Fernandes, pelo primeiro recorrente, que é o reclamante, e o doutor Anderson Elias de Freitas, pela segunda recorrente, que é Gontijo, mas ele não está presente. Então, só a doutora que vai falar, doutora Tatiana, e o doutor Anemar é o relator, tem a palavra. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelas partes, por contas razões, no mérito estou negando o provimento da recusa reclamada e dou parcial provimento ao recurso do reclamante, por favor, Márcia, para acrescer a condenação, o pagamento de 1 hora extra, 10 dias por mês, a título de intervalo intra-jornada, durante todo o pacto laboral imprescrito, mantidos os parâmetros e reflexos delineados na sentença. E mantenho o valor da condenação. Esse é o voto do relator. A senhora tem a palavra, doutora. Colenda Turma, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas, servidores, boa tarde. Me atendo ao eminente voto do relator, eu gostaria de ser breve e destacar 2 pontos no tocante ao dano existencial. Este caso, caso dos autos, ele cinge-se de uma situação atípica nessa especializada. Ora, o recorrente ele foi contratado pela empresa para exercer a função de fiscal secreto, ou seja, inexistente, para fiscalizar única e exclusivamente os serviços dos motoristas, os serviços dos fiscais ora contratados e também para fiscalizar o serviço clandestino, visando a empresa neste ato se cercar de todos os pressupostos para que não houvesse concorrência nos trechos em que ela perfazia. Desta feita, ficou bem salientado na sentença que o recorrente ele exercia uma carga horária excessiva. Valendo-se disso, destacando que, apesar de não ter sido tocado na sentença este tópico, o recorrente ele é portador de necessidades especiais. E além de ser portador de necessidades especiais, por óbvio que uma pessoa que fica 25 dias viajando à disposição de um empregador sofre, como de fato sofreu o recorrente, extenso dano moral e existencial, vez que foi tolhido conviver com os seus familiares. Ademais, para comprovar a existência de transportes clandestinos no trecho no qual a reclamada, ora recorrida, perfaz o seu mercado de trabalho, ele era obrigado a fazer vários boletins de ocorrência. Nesta feita, ele usava o seu nome. Então, foi infringido diretamente o seu direito de personalidade, entendendo que deve ser reformada a sentença neste tópico para ser dado o dano existencial. É o que se requer. Não, doutor Anemar. Especificamente, só com relação aos danos morais que a senhora sustentou, não é, doutora? Da parte do reclamante. Aquela questão da jornada extenuante, senhor presidente, que a gente tem entendido, pelo menos tem prevalecido nessa igreja turma, no sentido de que esse aspecto das condições de trabalho do empregado, ele é recompensado nas decisões com pagamento de hora extra, como está sendo feito aqui. Deve estar acrescentando horas extras nessa instância. Por essa razão, eu estou entendendo que
não houve não há uma configuração de uma hipótese que seja indenização por danos morais. Eu estou, então, nesse caso... Deixa eu ver. Desculpe, não, eu tô... Aliás, estou mantendo a sentença que fixou R$5.000. Então, além... porque tem a questão que ela levantou aí, da fiscalização, é uma função até que eu nem conhecia, nem sabia que existia. É atípico, realmente, Excelência. Ele era fiscal secreto e nessa situação a ele cabia fiscalizar os transportes clandestinos, a concorrência desleal com a empresa, e para fazer os registros perante as autoridades policiais locais, ele utilizava o próprio nome, do próprio CPF, endereço e tal. Então, o juiz entendeu que R$5.000 seria o suficiente. Eu só pesando tudo isso, e também a jornada extenuante, que com relação à jornada extenuante, que eu entendo uma dano moral. Eu mantenho a proposta de voto. Pois não, doutor Ber. De acordo. Eu também de acordo, decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Número 35 da pauta é um ROPS 1737, 2014, 110. Relator, doutor Jorge Berg. Segundo votante, doutor Rogério. Terceiro votante, doutor José Murilo. Inscrito, doutor Denis Sampaio de Bessa, pela segunda recorrente. 35. 35, doutor Berg. Conhecendo de ambos os recursos, sendo do reclamante e da reclamada. No mérito, estou negando provimento ao obreira e dando provimento parcial da reclamada para reduzir a R$3.000 a indenização por danos morais. Reduzido o valor da condenação para R$3.000 com proporcional redução das custas a R$60, mantidos a cargo da ré. Pois não? Essa é a minha conclusão. O senhor tem a palavra, doutor? Perfeitamente. Uma boa tarde aos excelentíssimos senhores desembargadores, demais presentes. Considerando que houve redução da condenação nos danos morais, vou ser bem breve aqui, deixando claro que o nosso objetivo é uma revisão ainda mais interessante do valor condenado a título de danos morais. Para tal, eu chamo a atenção pelo fato de que na segunda audiência realizada nesse processo, houve a oitiva de uma pessoa como informante, chamada Marilene. Ela foi ouvida como informante ao argumento de que, como ela tinha sido citada num boletim de ocorrência feito pela reclamante outrora, ela estaria isenta de ânimo para poder depor. Sobre esse particular, eu quero chamar a atenção para o fato de que a senhora Marilene, ela, muito embora constasse no BO feito pela reclamante, em que naquela oportunidade ela pode ser vermelho? Comentou, ela procurou a autoridade policial para poder ver seus direitos atendidos, os seus supostos direitos atendidos. Essa pessoa, Marilene, ela constava no BO, mas ela já saíra da empresa 2 anos antes da realização dessa audiência. E esse BO fora arquivado. Portanto, nós não conseguimos, assim, considerando que a Marilene foi a única testemunha trazida pela reclamada, nós não conseguimos aceitar a sua oitiva apenas como informante. Uma vez que elas já não se viam há muito tempo, essa suposta inimizade entre ela e a reclamante não foi devidamente provada, e esse BO foi arquivado. O BO é um documento produzido unilateralmente pela reclamante, né? Então, se lermos com mais atenção o depoimento dessa pessoa, Marilene, ele é claro no sentido de demonstrar que, se houve alguma inimizade entre a reclamante e outras colegas de trabalho, essa inimizade foi combatida, sim, pela empresa, no momento em que ela diz que, a partir do momento em que a empresa teve conhecimento da existência dessa inimizade, realizou uma reunião, procurou colocar panos quentes, enfim, ela não usa exatamente essas palavras, ela fala que
tentou procurar, não lembro as palavras, mas a empresa procurou acalmar os ânimos para poder evitar que esses desentendimentos no ambiente de trabalho se tornassem piores, né? Considerando essa atitude da empresa, nós entendemos que se houve uma situação efetivamente vexatória, humilhante para a reclamante, no nosso entendimento aqui não houve, né? Desentendimentos no ambiente de trabalho são normais, todos nós os temos, né? Mas se houve, a empresa procurou tentar resolver a situação. A reclamante tem menos de 1 ano de contrato de trabalho, né? Então, assim, o que não significa que ela passou todo o período do contrato de trabalho tendo inimizades, né? Então, diante desses argumentos, nós pedimos, se não pela reforma da sentença no sentido da improcedência total dos pedidos, pelo menos uma redução ainda maior da condenação em danos morais, considerando que a empresa procurou, sim, tentar resolver a situação. Sendo só, eu agradeço. Muito obrigado. Pois não. Doutor BR? Sim, o que a gente colhe dos autos, e principalmente eu valorizando também o oitivo pelo juiz de primeiro grau, é que a reclamada que peça ter feito essa aludida reunião, essa reunião foi totalmente sem efeito prático, porque a reclamada não tomou atitudes mais duras para que pudesse o ambiente de trabalho ser um ambiente saudável. Então, eu estou mantendo a conclusão do juiz de primeiro grau, só reduzindo o valor do dano moral. Eu também estou de acordo com o relator, doutor Zamorilo, de acordo, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Agradeço. Número 37 da pauta, RO 357-2015-003, relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante doutora Nemar, inscrita doutora Ana Cláudia Gomes de Moura, pela recorrente, a Companhia de Locação das Américas. 37. Eu conheço do recurso e no mérito dou de provimento para absolver a reclamada da condenação imposta em primeiro grau, julgando improcedente a reclamação. Inverto os ônus, custas pelo reclamante, isento, podendo a reclamada reaver o valor pago a tal título mediante procedimento administrativo próprio. Esse é meu voto. Senhora aguarda eventual divergência? Doutor Zé Murilo. De acordo. Doutor Anemar. De acordo. Decisão unânime nesses termos. Obrigada, boa tarde. Essa caneta. Zé Murilo, devolve. Please. A caneta. A caneta. Está precisando dela aí? Não precisa mais não. Não, pode deixar. Não precisa mais não. Não precisa não. Não, se precisar é só pedir. Não, só corrigir o negócio. Tem outros aqui? Primeira opção. Próximo. Agora no PJF. Está no PJF? Agora na pauta dos processos eletrônicos, o número 17, em que o relator é o Dr. José Murilo, é o RO 10.837-41-2015, segundo votante, doutora Nemar, terceiro votante, doutor Jorge, inscrito do doutor Brenner Ricardo Diniz Rezende Machado, pela recorrente Inspetoria São João Bosco. Presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Como chegou na pauta eletrônica, eu tenho um processo que vai adiar, de repente pode ser que da petição de acordo, o 10946. Se você então vamos ver. quiser só anunciar, são dois. Um que eu estou pedindo vista. Então vamos. E o outro que é uma petição, desculpa até, é questão de ordem. Você está pedindo vista é o do Zé Murilo, do Zé Murilo, isso mesmo. Adiado, para dia 23. E esse seu, você já sabe qual é, né? E o 10946, que é uma petição. Ela vai me falar. É uma petição de acordo, o 10946, que é devolvendo para a primeira instância, para apreciação da petição. 16 da pauta do BR. Devolvendo para o juiz de origem. Ele nem está aqui. 10946. 10946, está aqui sim. Então esse aqui vai. Porque tem a petição de acordo. Tá. Só isso, desculpa aí. Esse aqui vai ser devolvido ao primeiro grau e o outro adiado. Então vamos prosseguir. Quem é o relator? Doutor Murilo, né? Doutor Zé Murilo, com a palavra. Senhor presidente, esse processo é aquele que veio adiado. Foi retirado de pauta. Retirado de pauta, foi incluído em pauta novamente, houve a sustentação oral. Já houve a sustentação. Eu ouvi atentamente, depois também recebi
um advogado lá no meu gabinete, com memorial, e reexaminei o processo, claro, que a gente sempre faz, né, quando há dúvida. E então eu estou conhecendo os recursos e, no mérito, dou-lhes provimento para reconhecer a validade do contrato de aprendizagem, excluída a condenação de diferenças salariais e reflexos, auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta básica, PLR de 2013 a 2015 e horas extras e reflexos, atribuindo à segunda reclamada responsabilização subsidiária pelo pagamento da parcela remanescente, que é a multa do artigo 477 da CLT, que não houve recurso a respeito. Reduz o valor arbitrário da condenação para R$ 1.500, com custo de R$ 30 pelas reclamadas já pagas, devendo a Secretaria da Vara oficiar a Receita Federal para a devolução da quantia recolhida maior. É meu voto. Pois não, o senhor já sustentou. Eu passo a palavra ao ilustre revisor, que é o doutor Anemar. Senhor presidente, esse processo me levou a fazer uma reflexão em razão de que é uma hipótese que eu ainda não tinha me deparado com ela, pelo menos da forma como veio nesses autos. A primeira versão do voto proposto pelo relator, eu estava acompanhando. Eu não sei se é a questão daquele ditado de que o cachimbo faz a boca torta, mas quando vem a questão de trabalho intermediado, né, contratado pela Caixa Econômica Federal, a gente já fica sobre aviso, porque a situação requer maior cuidado e a gente fica nessa preocupação, senhor presidente, inclusive a preocupação de manter coerência no julgamento. É uma das coisas que certamente preocupa a todos nós, e eu quero ressaltar isso. Eu estava pensando em fazer uma pequena ressalva, porque aqui é uma contratação através de uma empresa ou entidade terceira, mas é para cumprir uma cota de aprendizagem. A cota era limitada ao número de pessoas que cada empregador tem para contratar. E no caso da Caixa, que é uma empresa pública, a contratação se faz, nessa hipótese aqui, através, né, por autorização legal, através dessas entidades filantrópicas ou de proteção à infância e adolescência, que é o caso da Inspetoria São João Bosco. Então, eu não vou fazer ressalva, vou apenas relacionar que eu possa, amanhã depois, em outras hipóteses, naturalmente, examinar a questão peculiar de cada caso, vir a entender de outra forma. Mas eu vou acompanhar inteiramente o voto do relator. Doutor Jorge Berg, a decisão unânime no termo do voto do relator. Agora na pauta do doutor Jorge Berg, número 17, que é o RO 11.048-98-2015. Segundo votante, doutor Rogério. Terceiro votante, doutor José Murilo. Inscrito, doutor Pedro Gustavo Sarmento Costa. Pela recorrida, que é a Valquíria Correia, reclamante. Pois não, doutor Berg. Eu vou ler. Deixa. Valquíria, né? Eu estou conhecendo do recurso no método dando parcial provimento para autorizar a dedução da participação de custeio do empregado, conforme previsão convencional na indenização do vale-refeição. Só apenas para isso. O senhor quer falar? O senhor quer falar? Gostaria de manifestar apenas com relação a esse tema. O voto do eminente desembargador atende os anseios da reclamante. Apenas com relação ao que foi dado provimento, poderia fazer em eventual divergência continuar a sustentação oral? Não, o senhor quer falar só sobre... O senhor fala sobre a... Se houver divergência no meu voto... Não, mas ele... O senhor quer falar sobre a parte que ele modificou? Só sobre essa parte, se houver divergência. Porque no entendimento da reclamante não houve defesa nesse sentido. Apesar que realmente consta expressamente da houve pedido de compensação. Eu também voto dessa forma, porque a reclamante tem que contribuir com a cota que lhe cabe para o custeio do vale-refeição. Eu estou acompanhando, doutor Murilo. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Perfeitamente. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Agora o número 27 da pauta, em que o relator é o doutor Rogério, é o 10.847-75-2015, segundo votante, doutor José Murilo, terceiro votante, doutor Anemar, inscritos e presentes, doutor Felipe Moreira dos Santos Ferreira, pelo recorrente reclamante, e o doutor João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, pelo recorrente reclamado.
10.847. Pois não, eu estou conhecendo e negando provimento a ambos os recursos. O procurador do reclamante é o senhor? O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhores julgadores, boa tarde. O senhor não está dando provimento, né? Estou mantendo a sentença de primeiro grau. Então eu vou me restringir aqui à questão do reconhecimento do vínculo, porque seria a primeira, não reconhecendo o vínculo, a conclusão seria mesmo do não provimento dos recursos. A nossa alegação, a alegação do autor, hora recorrente, é de que, ainda que na condição de presidente ou diretor dos CEFOS, ele existia subordinação. Ele alcançou essa condição de presidente por causa do contrato de trabalho dele, embora ele precisasse ser sócio. Mas a gente tem hipóteses outras em que é o caso específico informado pelo testemunho do professor Sidney Saf, que não era professor, ele era apenas sócio, foi diretor e não teve rescisão. Outros professores que estavam na condição, que chegaram à condição de presidente, no momento da rescisão, tiveram a rescisão em cima do contrato, como se fosse um contrato de trabalho. Então, a nossa alegação ela é simples. O tratamento que o CEFOS conferiu ao professor José Barcelos, hora recorrente, durante o contrato dele, ainda quando ele estava na presidência, era de uma verdadeira relação de emprego. Ele recebia salário, o contra-cheque dele vinha como salário, não era prolabore, ele tinha o recolhimento de contribuição para os sindicatos auxiliares da educação, ele recebia férias, ele tinha o direito às férias, recebia o valor referente às férias com 13º, ele tinha recolhimento ao INSS, FGTS, tudo que demonstrava de fato a existência de uma relação de emprego. O que foi colocado na sentença como os motivos que afastariam a relação de emprego, eu coloquei no memorial que eu tive a oportunidade de levar para os julgadores, colocou primeiro que o autor tinha poder de despedir. Ele tinha poder de despedir, mas a Assembleia Geral poderia, a qualquer momento, desfazer esse ato dele. Tanto é que o fez. Fez em 2 casos específicos que estão nos autos. O autor tinha autonomia de horário. Autonomia de horário não é requisito para configuração de relação de emprego. O autor não estava submetido à diretoria da Faculdade de Direito Milton Campos. Claro que não. A Faculdade de Direito Milton Campos ela é mantida pelos CEFOS. Ele estava subordinado não à diretoria da Faculdade de Milton Campos. Na condição de presidente ou diretor, ele estava submetido à Assembleia Geral do CEFOS. E na condição de professor, lógico, à diretoria da Faculdade de Milton Campos. Então, esse conjunto, no nosso entender, no entender do professor, ele não tinha uma verdadeira autonomia. Ele estava, sim, subordinado. A questão dos outros requisitos da relação de emprego, eu não estou nem tocando aqui, porque elas são mais lógicas e se visualizar, né? Seria a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. A questão principal que ficou na sentença era a subordinação. No nosso entendimento, existia subordinação. O próprio CEFOS tratava essa relação dentro de um contexto de subordinação, por isso a gente pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício. Como essa questão ela é anterior para deferimento das outras parcelas, eu vou me restringir a esse ponto da sentença. Perfeito, do recurso. Doutor, perfeito. Para a palavra, o ilustre advogado da reclamada. Também recorrente, né? Excelentíssimo senhor presidente, colenda turma julgadora. Excelências, a questão aqui nos parece, assim, de certa forma, singela. Não é? A respeitável sentença no aspecto, ela se ouve muito bem, porque, na realidade, é fato incontroverso nos autos que o autor nada mais era do que o presidente da instituição. A renomada e aclamada Faculdade de Milton Campos. Né? Era presidente. Não só presidente, como foi vice-presidente no mandato anterior, o professor Sidney Saf, ainda vivo, como foi diretor nos períodos anteriores. E mais, além disso, era sócio, e sócio fundador da instituição. Dizer que um presidente é subordinado porque existe uma Assembleia Geral, ora, então não existe mais sociedade, porque toda sociedade, o órgão máximo de deliberação é uma Assembleia Geral. Isso não retira do presidente, obviamente, a autonomia que ele tem. E essa autonomia é simples, porque ela é confessada no depoimento pessoal.
né? A sentença nada mais fez do que transcrever o depoimento pessoal, que disse o seguinte, que todos, né, alguns não, todos os departamentos da reclamada eram subordinados ao presidente, depoimento pessoal, inclusive o departamento pessoal. A frequência dele era absolutamente livre, está aqui. Ele, reclamante, tinha autonomia completa quanto ao horário de trabalho, completa. E costumava ir lá, agora, depoimento dele, 3 vezes por semana, de 19 às 22 horas. Tinha um motorista que o atendia, e mais, esse motorista, que também no depoimento pessoal, inclusive o servia em período de férias, em período de lazer, etc. e tal. Excelências, ele reconheceu aqui também plenamente. A desavença aqui é simples, a desavença dele não é como empregado, não é por subordinação. Houve uma decisão dele de afastar um determinado professor. Em razão disso, ele teve uma desavença, inclusive uma desavença com outro sócio, esse já herdeiro, né, e juiz dessa casa. E, por conta dessa desavença, ele dispensou essa pessoa e a Justiça mandou reintegrar. O que a Assembleia fez? Pediu para cumprir a sentença para que a sociedade não fosse punida por um descumprimento judicial. Não que tivesse revogando. Ele considerou isso como se fosse uma retaliação, um assinte à autoridade dele, que já mandava na instituição há anos a fio. E essa questão foi tão simples que 2 membros da diretoria, companheiros de diretoria dele, decidiram, não só como diretores, mas como sócios, acatar a ordem judicial. Como cumprir uma ordem desse egrégio tribunal? Então, excelências, a questão aqui nos parece assim extremamente simples, né? Não houve, não é verdade, que tenha havido rescisão do contrato de trabalho de ex-diretores, nada disso. O que se confunde e se pretendeu confundir deliberadamente nessa ação é que, além do cargo de direção, alguns ainda exerciam o cargo de professor, como aconteceu com o professor José Barcelos. Nos períodos em que ele lecionava na pós-graduação, ele recebeu a hora-aula dele como professor. Foi isso que a sentença bem distinguiu. O contrato de trabalho dele, né, se é que tivesse havido, ele estava suspenso pela súmula 269. Estava, obviamente, claro, e a autonomia ela é confessada e decantada na própria inicial. Na inicial, o autor se vangloria de ter o poder, de mandar, de fazer e acontecer. Agora, porque houve uma decisão judicial contrária a uma deliberação dele, porque a Assembleia decidiu que essa decisão deveria ser acatada, ele está entendendo que, então, que a autoridade dele estava em xeque apenas pelo fato de existir uma Assembleia Geral. Ora, a Assembleia Geral, inclusive numa companhia anônima, uma limitada sociedade de qualquer porte, é a entidade soberana para deliberar no plano da sociedade. Não se trata de ordem a ser dada a um subordinado, né? Se trata de uma decisão de cunho societário. E essas discussões, até formulamos uma preliminar de incompetência em geral da matéria, porque todo descontentamento, na verdade, do autor é na esfera societária, né? Ele reclamou, não, eu fui destituído. Não, não foi, isso também foi desmascarado. Por quê? Ele nomeou o afamado jurista e professor e advogado Zé Anchieta para ir a uma assembleia do CEPS, e ele propôs, o procurador dele propôs antecipação das eleições e o fim do mandato. Ele propôs, e depois disse que foi destituído. Quer dizer, se tenta a todo momento subverter, e não se pode admitir aqui que professores e juristas da índole e da natureza da professora Lúcia Massada, da professora Misabel, enfim, poderia estar aqui citando inúmeros outros nomes, mas vamos encerrar para não haver mais delongas, que essas pessoas pudessem, afinal de contas, colegas e fundadores que são, junto com o autor, né, dar a ele ordens ou submetê-lo a alguma situação constrangedora. Se ele teve alguma desavença com o ilustre juiz e também professor e fundador da instituição Carlos Junqueira, ele deveria resolver isso no plano privado, ou até mesmo no plano societário, mas nunca envolver a instituição que está sendo exposta, infelizmente, está tendo sua imagem exposta aqui por conta de uma desavença pessoal. Tá bom? Então, na esteira aí do voto do ilustre relator, se pugna apenas pelo provimento, o recurso realmente da reclamada ele tem um cunho de menor
relevância, se pugna, então, realmente pela manutenção da sentença e até do voto do ilustre relator. Muito obrigado. Não, doutor, essas desavenças no âmbito da sociedade, eu não vou me referir a elas, eu estou me atendo aqui à questão trabalhista, que realmente é de simples aplicação da súmula 269. O reclamante é fundador, sócio da universidade e, durante um período, começou como diretor, depois vice-presidente e depois presidente. E, durante o período em que exerceu a presidência, teve o contrato suspenso na forma da súmula e, ainda assim, cumulou o exercício da presidência com aulas uma vez por semana, recebia destacadamente. Então, eu não vejo como confundir o cargo de presidente com o cargo de professor. A prova é bem incisiva, bem clara, então eu mantenho o voto nos termos em que já proferi. Doutor Zé Murilo. Senhor presidente, eu também vou acompanhar e até quero registrar aqui, quando eu estava na faculdade de Direito da UFMG, na época que eu estava lá como estudante, foi que um grupo de professores da universidade resolveu, então, constituir uma outra faculdade. Eles acharam, era um sonho deles de constituir uma faculdade que fosse uma escola de excelência. Então, o doutor Zé Barcelos participou disso, e vários foram meus professores lá, né? Doutor João Milton, o professor João Milton, e inúmeros outros, inclusive, que já morreu também, faleceu, que era do direito comercial, e assim por diante, o Willi, Duarte Costa, e vários outros. Exatamente. Todos meus professores também. Todos os professores nossos, exatamente. E fundaram, e até que o sonho deles, inclusive, se realizou, porque hoje, realmente, a Newton Campos, a CEPS, é uma escola de excelência mesmo, né? Não só mais de direito de trabalho, já está de curso de jurídico, né? de direito, mas também até já está se expandindo, pós-graduação, etc. Eu até tive a honra também de ser professor dessa instituição durante algum período. Eu saí porque estava muito desgastante para mim, que eu estava trabalhando, na época eu trabalhava eu era juiz em Betim, e aí que esses dias eu comentei com o professor, com o doutor Luiz Ronan, que hoje o doutor Luiz Ronan, para dar aula às 7 horas na Newton Campos, ele tem que sair daqui antes das 6, senão ele não chega lá a tempo. Eu era juiz em Betim, saía de Betim, passava na minha casa na Nova Suíça, lanchava e depois ia para Newton Campos para dar aula às 7 horas. Você vê o que o trânsito virou nesse tempo para cá. Mas enfim, eu também saí da faculdade exatamente porque achei que estava muito desgastante, essa de Betim, lá o movimento era grande e tal. Mas foi um período que eu achei muito interessante, foi muito proveitoso para mim. E foi muito interessante também que muitos dos meus alunos lá, que foram meus alunos, hoje são juízes aqui nessa casa, né, que a doutora Laudenice e vários outros, acho que tem uns 6 ou 7 aí que foram meus alunos lá. E a Diva Doroti, que já se aposentou. Mas então, realmente, acho que o vínculo aí acho que a decisão está correta, porque realmente o professor José Barcelos, sempre, eu pelo menos o tive sempre como um dos sócios fundadores e um dos mandatários mesmo da instituição. Doutor Anemar. Eu só dizer que eu fui aluno no Newton Campus, tenho orgulho de dizer isso e estou inteiramente de acordo com o processo. E a decisão unânime nos termos já lidos. E assim se decide. Boa tarde. Número 29 da pauta do Dr. José Murilo é o ROPS 11.664-11-2015. Segundo votante, doutor Anemar. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrito, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. Pela recorrente reclamada. 11.664. 11.664? 11.664. Tá aqui. 11.664. É um ROPS da Malha Metal Leve, né? Marcelo Batista de Pereira. Eu estou... Conheço o recurso do mérito negro do provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos nos termos da lei. É meu voto, senhor presidente. Doutor Edson, com a palavra. Obrigado, senhor desembargador presidente, senhores embargadores, senhor procurador, senhor secretário. Senhor presidente, a matéria é muito simples. A empresa, nas razões aduzidas, mostrou, apesar de ser até contraditório o depoimento do depoimento de testemunhas, que a empresa possui um eficaz sistema de gestão
de saúde e segurança ocupacional. Então, espera-se, pedindo a Sua Excelência do desembargador relator, que seja provido seu apelo para se julgar improcedente a demanda. Pois não, doutor Neymar. Estou de acordo com o relator. Doutor Berg. A decisão unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Doutor Edson também está inscrito no 21 da pauta do doutor Jorge, que é o RO 11.462.34/2015. Segundo votante, doutor Rogério. Terceiro votante, doutor José Murilo. Ele está inscrito pela recorrida, reclamada. Doutor Jorge, com a palavra. Eu vou fazer 1 minuto. 11.462. Isso. Não estou achando. 11.462. Não estou achando. Natália Terezinha Gouveia. Então, eu estou pulando de 453 para 467. Você está no 10. 11. Ah, é, desculpa. 11 Nossa, mil. tá certo, eu cego aqui, desculpa. Tá? Assim, é a idade, foda. Idade é terrível. Nada. Já não envelhece, não. Quem envelhece a gente são todos. Eu conhecendo e negando. Conhecendo e negou provimento, o senhor tem a palavra, doutor. Aqui, senhor presidente, nós somos pela recorrida. Então, eu sou revisor, estou de acordo, doutor Zé Murilo. Decisão unânime, nos temos o voto do relator. Próximo. Valeu a espera. Número 6 da pauta do Dr. José Murilo é o RO 10.460.38/2015. Segundo votante, doutora Neymar. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrita, doutora Fernanda Rocha Souza. Pela recorrente, Transportes Borges Filhos. 10.460. Doutor José Murilo, com a palavra. 1460. Transporte Borges. Bom, eu estou conhecendo no método dole parcial provimento para excluir a indenização por danos morais. Reduz o valor aplicado de condenação para 74 mil, com custo 1.480 pela recorrente já pagas. É meu voto, presidente. Até a palavra, doutor. Boa tarde, presidente, demais membros da turma, serventuária e procurador, demais colegas. Bom, já que foi provido com relação ao dano moral, eu vou tratar aqui do... Desculpa, está dando eco? Não, pode falar, está bem, tá bem. Eu vou falar aqui a respeito do salário extra-folha e da jornada de trabalho. Vou ser bastante breve nesses dois pontos. O recorrido, o autor, alegou na sua peça de ingresso que ele recebia um salário fixo acrescido de comissões de 11% sobre o faturamento mensal. A reclamada, por sua vez, esclareceu que o autor ganhava o salário da categoria acrescido de diárias para viagem, uma vez que realizava transporte, era motorista de transporte rodoviário. A decisão atacada, com base em média aritmética que não foi esclarecida, entendeu que o salário do recorrido a ser fixado seria de R$ 2.590, sem esclarecer o que seria salário fixo, o que seria salário extra-folha, sequer acerca da evolução salarial ao longo dos anos. Os documentos apresentados pela reclamada não foram impugnados pelo autor. E a única testemunha ouvida a rogo do autor, o senhor Júlio César, ele começou a trabalhar na empresa 1 ano após a entrada do reclamante, razão pela qual o depoimento dele aí não trataria de fatos anteriores ao seu ingresso. A testemunha disse que o salário era composto exclusivamente à base de comissões, Boa tarde. ignorando completamente o salário fixo pago à empresa, que está devidamente anotado nos contra-cheques, juntados aos autos. E a testemunha ouvida a rogo da reclamada foi quem trabalhou com o reclamante durante todo o período e declarou de forma convicta que não havia salário extra-folha, apenas salário da categoria acrescido de diárias para viagem, razão pela qual o depoimento dessa testemunha deveria ser considerado na íntegra data vênia, né? Observa-se que o depoimento da testemunha do autor deveria ser visto com ressalvas. Faça o exposto, pugna pela reforma da sentença nesse ponto para que seja decotado esse salário extra-folha atribuído, uma vez que restou claro a percepção de um fixo acrescido de diárias. Com relação à jornada de trabalho, a decisão aplicou os ditames da Lei 12.619, que estabelece aí novos procedimentos para a jornada do motorista rodoviário, e afastou a incidência do artigo 62, inciso 1º da CLT.
né? Mas a recorrente, data vênia, ela insiste na tese aí de impossibilidade de controle de jornada. O próprio reclamante declarou na sua peça de ingresso que ele se apresentava na empresa segunda-feira às 8 horas da manhã. E não havia mais qualquer fixação de horários ao longo da semana, sequer de dias de semana a serem trabalhados, né? Então, o próprio artigo 67 da Lei 12.619 prevê que ao motorista profissional é a responsabilidade de controle da sua jornada. Então, com relação a isso, cumpre esclarecer ainda, só para dar mais ênfase com relação a isso, que não há nenhum tipo de fiscalização ou controle via satélite desse veículo. Ele não era, a empresa não contava com nenhum dispositivo de controle. E a prova oral, quanto a esse ponto, demonstrou que a testemunha única ouvida a rogo do reclamante jamais viajou junto com o reclamante, inclusive fazia rotas diferentes e declinou atividades diferentes com relação à carga e descarga dos caminhões. Então, a gente não pode utilizar o depoimento dessa testemunha para decidir todos os temas, principalmente esse aqui com relação à jornada de trabalho. O depoimento dessa testemunha não pode servir de parâmetro para fixação da jornada, o depoimento único e exclusivo dessa testemunha, e aí pugna pela reforma quanto a esse ponto. E argumentando, uma vez que foi mantida a decisão, tendo em vista que o próprio reclamante confessa que a remuneração dele era composta por comissões, a reclamada entende que deveria se aplicar a súmula 340 para que seja pago apenas o adicional. É o que tenho a dizer. Muito obrigada. Doutor Zé Murilo. Senhor presidente, o voto esclarece tudo, inclusive essa questão da súmula 340, como ela defendeu. O salário era fixo, ela não alegou isso na defesa. Então, infelizmente, isso não foi matéria de defesa. Por isso que eu não estou... Está mantendo, doutor Ademar? Estou acompanhando. E o doutor BR, como vota? De acordo. De acordo, decisão unânime, sendo o voto do relator. Agora é o número 1 da pauta do doutor Rogério, é o RO 10.025-23-2015, segundo votante, doutor José Murilo, terceiro votante, doutor Ademar. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela recorrente, que é a Associação Salgado de Oliveira Educação e Cultura. 10.025. Eu conheço do recurso, mas não conheço dos documentos trazidos com ele, nos IDs que eu cito aqui, e amparado na súmula 8 do TST. No mérito, não é provimento ao apelo. A senhora tem a palavra, doutor. Senhor, excelentíssimo senhor presidente, egrégia turma, caros colegas, boa tarde a todos. Eu gostaria de esclarecer aqui algumas questões apresentadas no recurso, brevemente, com relação aos pontos deferidos na sentença. Em primeiro lugar, acredito que sejam as questões mais importantes do recurso, a questão da isenção das contribuições previdenciárias patronais. A reclamada, ela é entidade beneficente de assistência social e, para tanto, ela requereu junto ao Ministério da Educação e Cultura o seu SEBAS. Esse SEBAS ele foi deferido há algum tempo atrás e ela pediu renovação do mesmo para continuar gozando dessa isenção de contribuições previdenciárias. Contudo, mesmo o pedido tendo sido protocolado tempestivamente, esse pedido ainda não foi julgado perante o Ministério da Cultura. Ou seja, enquanto está pendente a publicação dessa decisão, enquanto essa decisão ainda não foi realizada, a reclamada ela possui e goza do status de entidade beneficente e, portanto, requer no seu recurso que seja reconhecida a isenção das suas contribuições previdenciárias patronais. O segundo ponto que eu gostaria de deixar destacado aqui é com relação à dobra das férias, já que as férias foram gozadas pela reclamante de forma adequada e, no próprio recurso, nós demonstramos as várias jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho que indicam que o pagamento em destempo das férias não dá direito à dobra das mesmas. E, portanto, requer a modificação também da sentença nesse ponto. Muito obrigada. Quanto à
a isenção das contribuições previdenciárias, eu vejo aqui que o certificado é de 2010 a 2013. Está em andamento aí o pedido ao Ministério da Cultura, da Educação. Mesmo assim, mesmo que o Ministério da Educação dê o parecer favorável e autorize, tem que haver a concordância do INSS. A lei é clara. Mas, de qualquer forma, eu coloco aqui que isso pode ser renovado em execução. Então, na fase de liquidação, retorna a fase. Por enquanto, não tem, como a senhora mesma reconhece, o pedido está em andamento. E quanto às férias, embora gozadas, pagas com atraso, o artigo 137 é claríssimo a respeito e a súmula 450 também. Então, eu mantenho o voto, doutor Murilo. De acordo. E o doutor Ademar. Decisão unânime nesses termos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Número 2 da pauta do doutor José Murilo é o processo RO 10.159-65-2015. Segundo votante, doutor Anemar. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrito, doutor Ricardo Oliveira de Souza. Pelo recorrente, Leonardo Naves Advogados Associados. 10.159. Doutor Zé Murilo com a palavra. Eu recebi memorial. Eu até também recebi memorial. Bom, questão aqui, eu estou com esse recurso do mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir as diferenças salariais. Reduz o valor arbitrado de condenação para 5 mil com custo de R$100 pelo recorrente já pagas. Meu voto, senhor presidente. Pois não, o senhor tem a palavra, doutor. Eu guardarei a divergência, se houver. Doutor Anemar. Estou de acordo. Doutor Berg. É a decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Que eu ia apresentar até a divergência se ele tivesse feito. Eu não ia dar essa diferença também, não. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Pois não, boa tarde. Agora uma inscrição feita hoje, no número 22 da pauta, em que o relator é o Dr. Jorge Berg. O processo é o RO 11.464-27-2015. Segundo votante, Dr. Rogério. Terceiro votante, Dr. José Murilo. Inscrita a doutora Suzana Silva Fernandes Pontes. Pelo recorrente, Luciano Moreira. 11.464. Dr. Jorge Berg com a palavra. Conheço. No método dando provimento para, primeiro, afastar a exceção de competência do Justiça do Trabalho, acolhendo a decisão de declarar competente a 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, a fim de, faça o exame de julgamento do feito, com remessa dos autos a ela, para que prossiga na análise do feito, conforme se entender direito. Deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita. Para falar pelo autor? Sim. Eu estou de acordo, doutor Zé Murilo. E a Muito decisão obrigada. unânime nesses termos. Encerrou? Sim. Vamos seguir nos físicos? Nos CJE. CJE. Aí, que golpe é esse?